Olá, seja bem-vindo! Este é o terceiro episódio do Desvendando o Autismo e nós vamos estar conversando sobre o uso de tecnologias para o diagnóstico e tratamento do autismo. Eu sou a doutora Celeste Oixenaz, médica psiquiatra, e há 23 anos eu cuido de famílias. Os avanços tecnológicos e científicos têm nos auxiliado muito para compreender melhor o cérebro, principalmente na fase do neurodesenvolvimento das crianças. Aqui vão 3 estudos em que falam sobre o grande interesse da ciência em compreender o que acontece com bebês que têm uma alta chance de desenvolver autismo, ou seja, eles são irmãos de crianças autistas. E para esses estudos, a maioria deles utilizou recursos como a ressonância magnética, como o eletroencefalograma, a espectroscopia no infravermelho, a imagem funcional, que é feita com a ressonância magnética evocada auditivamente, ou seja, o bebê está dormindo num sono natural e durante esse período ele vai ouvindo algumas vozes. E aí, o exame de ressonância funcional vai detectar se ali ele está tendo uma ativação onde ele deveria de ter. E esses são estudos muito incríveis, porque eles são estudos que demandam um grande esforço da equipe, que são os instrumentos de observação visual computadorizada, onde existem medidas com padrões para avaliar o comportamento, o temperamento do bebê, o seu desenvolvimento cognitivo e a sua linguagem. E por que nós decidimos mostrar isso? Porque a ideia aqui é te auxiliar para que você possa também ter mais recursos para estar observando, a fim de identificar algumas alterações que podem estar acontecendo com seu filho menor de 1 ano. É claro que várias questões científicas ainda precisam ser abordadas para transformar isto em ferramentas de triagem para uso na clínica. Hoje se sabe com certeza de que o cérebro da criança com autismo ele é um cérebro maior do que a maioria das crianças naquela idade. Isso se dá devido a uma proliferação que deveria acontecer, porém de uma forma em que a expansão da região cortical ela não é adequada. O que também acontece com a substância branca, e isso torna com que as conexões sinápticas no cérebro elas acabem sendo ineficazes. Outra característica é que o cerebelo, que é essa região muito importante, e ela aparece como uma couve-flor. Essa região do cerebelo, infelizmente, ela é menor. E isso explica muita coisa. Por quê? Porque o cerebelo é uma região que passam várias conexões importantes. Principalmente foi encontrado em que há menos células de Purkinje na região do cerebelo. A falta de células de Purkinje, que é uma célula especializada na região da ínsula, ela tem uma característica que faz toda a diferença no autismo, porque a falta delas dificulta o reconhecimento não só facial, como também um reconhecimento sensorial, e daí isso acaba atrapalhando a interação daquele indivíduo com o meio, com as pessoas, com o que está acontecendo ao seu redor. Interessante, não? Pois a gente poder perceber, e aqui é menos células de Purkinje, só para completar. Esses achados fazem muita correlação com aquilo que nós conversamos, que são os sinais e os sintomas que a gente acaba verificando, que a gente acaba evidenciando nas crianças que têm autismo. Um detalhe ainda que vale a pena deixar aqui é que quando falamos das conexões sinápticas que são ineficazes, elas se dão com muita frequência, principalmente no córtex temporo-occipital e no córtex temporoparietal,
que é o responsável pela linguagem, pela comunicação. O fato é que a presença excessiva de células, tanto na região cortical como na substância branca, em algumas regiões, e a falta em outras regiões, acabam determinando essas alterações disfuncionais no comportamento, no aprendizado, na coordenação, bem como também no desenvolvimento então daquela criança. Isso nos ajuda muito a compreender por que a criança acaba ficando hiperfocada num objeto ou numa imagem que ele está vendo, de modo a não perceber as outras coisas que estão. Na realidade, aqui no Instituto Celeste, de uma forma mais simples, eu gosto de poder dizer que o que acontece é que há vários circuitos que estão bloqueados, mas também é possível que hajam outros circuitos que estão desativados ou ainda hiperexcitados. Tudo isso também pode ser resolvido através do uso da tecnologia. E é o que nós vamos ver no próximo episódio.